24, ele vai para a presença de Deus, os 40 dias dão mais ou menos, né, nesse período que ele vai, do capítulo 31, versículo 18. Deus, ele cessa a fala, né? Ele cessa aquilo que ele está orientando Moisés para que ele diga para o povo, mas, na realidade, Moisés só vai descer quando nós observamos no capítulo 32, versículo 15, e voltando-se desceu Moisés do monte com as 2 tábuas. Então, de fato, o regresso dele, né, da presença de Deus até chegar ao povo, no caso, se dá a partir do capítulo 32, versículo 15, só para a gente poder esclarecer. Então, já que não localizamos Moisés, e Moisés está na presença de Deus, Deus vai começar a falar com Moisés, para que justamente Moisés, ao receber toda essa instrução da parte de Deus, ele possa anunciar a quem? Ao povo. Aí fica fácil para a gente entender, no capítulo 25, o tema da aula, que é instruções para o tabernáculo. Daqui do capítulo 25 até o capítulo 31, de maneira assim, como diria aquelas professoras de tabuada, né? De maneira salteada. Ele vai falar sobre alguns elementos, aí ele fala sobre um outro assunto, aí volta sobre os elementos do tabernáculo, fala sobre um determinado assunto, volta novamente até chegar no capítulo 31, aí ele vai falar sobre a última parte dos elementos que compunham, né? O que está dentro e os elementos do lado de fora, ou seja, na parte externa do tabernáculo, na área externa. Mas hoje, vamos começar aqui, capítulo 25, versículo 1. Diz assim, versículo 1, disse o Senhor a Moisés, e aí ele começa, versículo 2, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. E o que a gente vai perceber? Nós vamos ver a contribuição, né? A contribuição por parte do povo para o quê? Para que justamente se dê a construção, né? Para que se façam os objetos, para que se levante o quê? O tabernáculo. E um dos pontos que nós vamos observar aqui, a partir do versículo 2, detalhes importantes. Em primeiro lugar, essa oferta que seria dada, né, que seria assim estabelecida, ela era uma oferta voluntária. Perceba lá no versículo 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para o quê? O mover para isso. Então, era necessário as pessoas serem movidas, não era um dízimo, não era dízimo, não era algo imposto, mas aqui Deus está dizendo que é aquilo que mover o coração de quem? É aquilo que mover o coração do homem. E observe comigo no versículo 3. Versículo 3, ele detalha que era voluntário, mas também era composta de quê? De ofertas por ofertas valiosas. 3 elementos. Ele inicia, né, que seriam doados, que seriam trazidos por parte do povo diante de Moisés. Ouro, prata e bronze. Versículo 3. Esta é a oferta que dele recebereis. Ouro e prata, né? Ouro, prata e bronze. Não é uma Olimpíada aqui, mas o ponto é que esses elementos que seriam trazidos pelo povo, que Deus colocaria, né? Deus oportunizaria assim, para que o povo trouxesse, era justamente que nós vamos observar nas orientações, nas instruções dadas por Deus a Moisés, para que Moisés transmita ao povo, para construir, né, o tabernáculo, para fazer as roupas dos chamados sumo sacerdote, dos sacerdotes, para realmente cobrir o tabernáculo. Nós vamos ver esses elementos. De maneira prática, nós vamos ver isso na construção da arca hoje, na aula de hoje. A construção do propiciatório, a construção da mesa da proposição e também a construção do menorá, ou chamado candelabro. Por isso esses elementos são importantes. Ouro, prata e bronze. Versículo 4. Além disso, essas ofertas também deveriam ser usadas para propósitos práticos. Olha o versículo 4.
e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedra de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Não era por um acaso que Deus, né, estava trabalhando isso com o povo em relação àquilo que o povo ia trazer. Por quê? Porque provavelmente muitos, mas muitos desses elementos que os irmãos iam ofertar, lembrando, aqui Deus, ele está falando para Moisés, ele está instruindo a Moisés aquilo que Moisés, quando descer lá no capítulo 32, versículo 15, né, só pegando aqui, 32, 15, correto? Que ao descer ele começa a instruir o povo. Aí as pessoas vão se colocar, vão começar a trazer na presença de quem? Na presença de Moisés. Então, aqui, Moisés, ele já está colocando, Deus está colocando para Moisés, por quê? Porque justamente são os elementos que serão usados aonde? Na construção, né? Do quê? Do tabernáculo. E aí esses objetos, ouro, prata, estola, a madeira, né? Elas seriam usadas com um propósito, ou seja, de maneira prática. Versículo 8, olha lá a praticidade. E me farão o quê? Um santuário para que eu possa habitar aonde? No meio dele. Então, olha lá, ele vai disponibilizar, ele está instruindo ao povo para que justamente o povo faça o quê? O povo se voluntarie. Só dando um spoiler aqui, lá no capítulo 35, abram comigo lá. Só pegando um pedacinho lá do capítulo 35, versículo 20 e 21. Só para a gente ver um exemplo prático. Moisés ao orientar, Moisés ao trazer a instrução, levar a instrução de Deus para o povo. Olha lá, capítulo 35, versículo 20 e 21. Vamos ver a prontidão do povo. Alguém pode ler para a gente? É capítulo 35 de Êxodo, capítulo 35, versículo 20 e 21. Um voluntário ou uma voluntária? Posso ler, Alessandro? Pode, mano. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E veio todo homem cujo coração moveu e todo aquele cujo espírito estimulava, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da revelação, e para todo o serviço dela, e para as vestes sagradas. Olha só, obrigado, Dani. E aí, o que a gente pode ver? Lá na frente, nós, ao olharmos Moisés, ao externar a instrução de Deus, o povo se colocou o quê? De maneira voluntária, né? De maneira assim, de prontidão. Ele foi lá e atendeu aquilo que Deus estava pedindo, né? Porque a gente vai ver que antes disso acontecer, acontece um fato triste na história lá do povo de Israel no deserto. Deus ele vai lá e pune o povo. E logo após esse fato, Moisés começa a trazer ao povo a instrução que ele recebeu nos 40 dias, né? Que no caso nós estamos trabalhando aqui nesse início, né? E ele começa a falar aquilo que Deus havia orientado. Então ele vai lá e orienta quem? Ele orienta o povo. Vamos passando aqui. E aí nós vamos perceber que daqui do capítulo 25 até o capítulo 31, a gente vai ver sendo trabalhado, sendo orientado, sendo instruído da parte de Deus. Olha só, olha a riqueza de detalhes em relação a colunas, em relação à cobertura, em relação ao uso do bronze, o uso da prata, o uso do ouro, né? E os elementos que vão ser utilizados, como fala no versículo 9, diz assim: segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Moisés, ele tinha autonomia para fazer alguma peça do seu jeito. Deus diz, olha, essa metragem aqui, Moisés. Moisés tinha autonomia para fazer isso? Para falar uma métrica, uma medida que não estivesse de acordo? Deus disse que era bronze. Aí Moisés, não, vai ficar mais bonito se for ouro. Ele tinha essa autonomia? Não.
Não tem essa autonomia. Ele não tinha, na época, essa autonomia. E aí um ponto que a gente observa, porque olha a orientação que Deus dá. Antes de falar a respeito daquilo, do modelo, né, do objeto que Deus quer que compunha lá a sua, como ele diz aqui, a sua casa, onde ele vai habitar, né, ali entre o povo, então ele diz para Moisés, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. E aí um ponto que a gente observa, ele está falando isso para quem? Para Moisés. Para Moisés falar para quem? Para os filhos de Israel. Você já viu, eu também já vi na internet o que mais tem, pessoas hoje utilizando na adoração da igreja arca, como a gente vai ver, o menorá, né? A gente, inclusive, falou antes de iniciar a aula a respeito disso, mas a gente está vendo que, de maneira clara, a instrução de Deus para Moisés é para instruir a quem? Aos filhos de Israel, versículo 2. Então, essas instruções eram para ser obedecidas. Esses elementos, esses objetos que vão ser descritos a partir daqui, né, a partir do versículo 10, é para serem utilizados num local específico, numa situação específica e com um povo específico. No caso aqui, o povo, né, de Israel, ou seja, os filhos de Israel, que estavam em que condição? No deserto. E qual era o propósito? Justamente para que eles pudessem adorar a quem? Ao Senhor. Dentro daquilo que Deus estabeleceu em que contexto? No contexto da velha aliança. Só para ficar claro. Então, Moisés não tinha autonomia, né, naquela época para fazer isso. Eu e você hoje, quando se trata da nova aliança, também não temos autonomia para ensinar do jeito que nós queremos, para ensinar do modo como pensamos. Precisamos seguir o modelo estabelecido por quem? Seguir o modelo estabelecido pelo Senhor. Ou seja, aquilo que Deus fala, nós precisamos obedecer. Aí alguém chega e diz assim, mas isso Deus não proíbe. Aí vem uma outra pergunta, mas Deus autoriza? Então pronto. Onde a Bíblia cala, se seguimos a Jesus, precisamos também calar. Aonde ela fala, precisamos falar. Mas precisamos entender que hoje o contexto da igreja ela está na velha ou na nova? Na nova aliança. Logo, precisamos seguir o modelo, o ensino de onde? Da nova aliança. Vamos lá. Vamos entrar aqui na primeira parte, no primeiro objeto que ele trabalha lá, que vai compor o tabernáculo, que é a chamada Arca da Aliança, versículo 10. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2,5 côvados, será o seu comprimento de 1,5 côvado a largura, e 1,5 côvado a altura, né? E vamos perceber que ela vai ser revestida, nós temos a figura aí na frente, ó, ela vai ser revestida de quê? Ela vai ser revestida de ouro, só que tem um detalhe, lembra lá no versículo 5, na última parte do versículo 5, qual é o elemento que o povo, que Deus já está antecipando para Moisés lá no monte, que o povo vai doar? E esse elemento vai ser utilizado para construir a arca. Qual é o elemento aí? Versículo 10, que tem lá no capítulo 25, versículo 5. Né? No versículo 5, nós vimos, na segunda parte do versículo 5. Lá no finalzinho, versículo 5, ela vai ser composta madeira de acácia. Madeira de acácia. Era para ser cedro? Não. Aqui tem uma outra madeira chamada carapanaúba. É para ser desse tipo de madeira? Não. Qual é a madeira que Deus está dizendo? Lembra? Lembra lá quando nós estudamos Gênesis? Quando Deus vai dar orientação para Moisés, qual é o tipo de tábua? Né? Se eu não me engano, é cipreste. E aí ele diz que precisava ser essa madeira. E o que Noé fez? Ele seguiu justamente aquilo que Deus estabeleceu. Aqui, da mesma maneira, ele escolhe a madeira e precisa ser daquilo que Deus estabeleceu. E é o que ele diz, versículo 10. Farão uma arca de madeira de 2 côvados, aí ele vai trabalhar as medidas. Eu não vou entrar no mérito, né? Porque eu fiz uma pesquisa e aí, por exemplo, ao olhar na NVI, ela diverge, isso não vai fazer diferença, como o Enio costuma dizer, né? Mas o importante é a gente entender a composição. Por quê? Ela foi construída em madeira, só que ela era revestida, ela foi coberta de quê? De ouro. Olha só, versículo 11. De ouro cobrirás.
De ouro cobrirás por dentro e por fora. Cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro. Versículo 12. Para que vai ter essa funcionalidade da argola? Vamos já ver. Mas um ponto que nós podemos observar é que ela, ao ser construída, nas medidas que Deus estabeleceu, ele escolhe o material. E não só escolhe o material que é a acácia, mas ele também diz que essa peça em madeira ela precisava ser revestida de quê? De ouro. Em que partes? Dentro e fora. Passando aqui, versículo 12. E aí nós vamos ver, dá para os irmãos observarem aí, as chamadas argolas, que nós lemos aqui no versículo 12, fundirás para ela 4 argolas, ou seja, nas 2 laterais. Então, na parte da frente, na parte de trás, e do outro lado também vão ter 4 argolas, né? Em cada uma das pontas. E nessas argolas, versículo 13, nós observamos que serão feitos varais de madeira. Por quê? Porque essa arca ela vai ser transportada. Farás varais de madeira, versículo 13, de acácia, e os cobrirás de ouro. Versículo 14. Meterás os varais nas argolas ao lado da arca, para se levar por meio deles a arca. Então, como o tabernáculo ele seria montado e desmontado na medida que o povo, né, ia avançando no deserto, Deus já pensa no quê? No transporte. Então, essas argolas laterais tinham a funcionalidade de quê? De justamente eles colocarem, né, os varais e, por meio dos varais, fazerem um transporte do quê? Da arca. E é um ponto que precisamos ter atenção, por quê? Porque Deus já está olhando lá na frente, justamente para o quê? Para essa movimentação, né? da arca e na movimentação que o povo vai fazer na jornada dele, aonde? No deserto. Fechando aqui, versículo 15, os varais ficarão nas argolas da arca, não se tirarão dela, e porás na arca o testemunho. O que seria aqui o testemunho? Nós vimos na semana passada. O que seria o testemunho? Quando Deus faz a referência de o testemunho seria o quê? Ele vai dar uma pista daqui. Isso, a lei, as pedras da lei. Esse daí seria justamente o testemunho. Então, em outras palavras, eles fazem uso, né, dentro do contexto aqui de Êxodo, se referindo também à lei ou decálogo como o testemunho. Tranquilo? Até aqui, até o versículo 16, ok? Algum comentário, alguma pergunta dos irmãos? Para a gente passar aqui para o outro elemento bem interessante, que é o propiciatório. Um ponto para eu não passar. Desculpa. Um outro ponto aqui para não passar batido. A arca também, no hebraico, também não poderia ser chamada de baú, né? Ela é traduzida para o português como arca, mas também uma tradução bem interessante, né? Mais adequada, eu diria assim, seria baú, também não teria problema nenhum. Não é a questão do nome, é a questão da funcionalidade, da importância que ela tem dentro daquilo que Deus estabeleceu para quem? Para o povo de Israel. Versículo 17, nós vamos ver aqui o chamado propiciatório. Versículo 7, farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio, será o seu comprimento e a largura, de 1 côvado e meio. De 1 côvado e meio. Vamos ver se nós conseguimos perceber aqui a diferença. Irmãos, vamos ver se a gente consegue perceber a diferença. Qual seria a diferença entre o propiciatório e a arca? Alguém consegue aí pegar a ideia? Qual é a diferença entre o propiciatório e a arca, quando se trata da sua construção, daquilo que ele foi formado? Qual é a diferença da arca para o propiciatório? Um de cada vez. Seria a tampa, uma espécie de altar? Também, mas voltado mais para a composição, Neves, para a composição, da forma como os elementos que compunham a arca e o elemento que compunha a tampa, ou chamado propiciatório. Vamos perceber a diferença. A arca, ela era feita de madeira e revestida de ouro.
O propiciatório, por sua vez, ele era feito de quê? Versículo 17. Ouro puro, né? De ouro, todo de ouro. Todo de ouro, todo de ouro. Então, olha só a diferença entre a questão da arca. E a gente vai ver também sobre a finalidade dele, a importância dele. E podemos perceber, como o autor deixa muito claro, né? Farás também o propiciatório de ouro puro. Ele vai dar as medidas. E sobre o propiciatório, versículo 18, ele diz, olha, farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Então, sobre a parte de cima, então ficarão os dois querubins, né? 2 figuras, né? Que Deus estabeleceu. Claro, ele vai passar o modelo para Moisés, para que Moisés possa passar para as pessoas que irão construir, inclusive os homens. Quem vai determinar, né? Vamos ver lá para frente, Deus ele já vai dizer o nome daqueles que vão compor justamente essa construção. Um outro ponto, versículo 18, diz, fará 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte, o outro na outra extremidade, de uma só peça com o quê? Com o propiciatório. Então, eles vão formar uma peça só. Os 2 querubins, mais a parte de cima, né? Como você falou, na NVI, eu pesquisando aqui, ele traduz como tampa, né? No hebraico, ele traz uma ideia de cobertura. Então, ele cobria, né? Ele ficava sobre a parte de cima, cobria. Tanto é que, pelo fato de ele ser de ouro puro, era uma peça bem mais pesada. Aí também eu não conheço... vou retirar, corrigindo o que eu acabei de dizer, eu não sei como é que é a característica da acácia, né? A espessura da tábua e tudo mais, mas um ponto é que provavelmente a tampa, pelo fato de ser de ouro puro, ela era uma tampa bastante pesada, ou seja, provavelmente ela não ficar levantando, né? A todo momento. Tranquilo? Diga, Giovanni. Quando tu fala em propiciatório, a NVI fala em tampa da arca, que é o local que vai ser feito o sacrifício. Isso. Tá? Então, a arca é uma coisa e o propiciatório é uma outra coisa, mas que compunha uma só peça. Vamos lá, são 2 peças diferentes e, no caso aqui, ele tem uma funcionalidade, né? Como a gente vai já ver. Ele tem a parte que eu diria assim, mais especial, né? Ela vai acontecer justamente na parte onde Deus vai se colocar para falar com Moisés aqui no propiciatório, como a gente vai já observar, continuando. É que a NVI não fala em propiciatório, só porque quem tem NVI não vai ouvir essa palavra. Isso, por isso que eu citei ainda há pouco sobre a tradução da NVI, que é tampa, né? No hebraico, ele vai trabalhar a ideia de cobertura, né? E aí, a gente vê, por isso que um professor sempre dizia assim, um irmão, né, dizia assim, olha, se nós não temos o conhecimento do original, nós precisamos ter várias versões. Por quê? Vai nos ajudar a ter uma variação do significado, né? Aí eu vou aqui na revista atualizada, eu vou aqui na NVI, eu vou ali na corrigida, né? Mesmo que não seja usual no nosso dia a dia, mas aí para a gente poder ter um entendimento de uma determinado significado ou sentido, é bom sempre a gente ter essa variação de versões para poder ter um entendimento mais amplo, né, a respeito. Mas tanto tampa, cobertura ou propiciatório, ele vai trabalhar a mesma ideia. Obrigado, Giovanni. Diga, Geisa, ou Renato. Não, eu queria saber isso aí que você acabou de falar. Se não desvirtua de tampa para propiciatório, porque o propiciatório tinha, né, a finalidade. E se não falando só tampa, não desvirtua. Não, tranquilo. O importante é a finalidade, como a gente vai já ver. Deus ele vai dizer a finalidade, a importância do que vai estar dentro, né, que ele vai dizer do que está dentro e o que vai acontecer na parte de cima, né, na parte do propiciatório, mas mediante o que está dentro, né, como a gente vai ver já, olha só, versículo 20. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas
ou seja, um de frente para o outro, com as asas voltadas para o centro, né? Ou seja, uma asa voltada para o outro, só que tem um detalhe, eles estão olhando para onde? Eles estão olhando para baixo, no caso, para onde? Para o propiciatório, estão olhando para a tampa, né? Estão olhando para baixo, aí mostrando assim um símbolo de quê? De reverência, né? De temor, ele olhando para baixo. Por quê? Porque vai acontecer algo naquele momento ali em cima. Olha lá, versículo 21. Porás o propiciatório, deixa eu passar aqui. Pronto. Porás o propiciatório em cima da arca, e dela, né? E dentro dela porás o quê? Olha aí, um detalhe importante. Dentro da arca ficará o quê? O testemunho. Justamente, as tábuas da lei. Né? Então, o propiciatório vai ficar sobre o quê? Sobre as tábuas da lei. E que eu te darei. Versículo 22. Olha lá um ponto para a gente poder pensar aqui. Ali aonde? Ali virei a ti. Ali aonde? Versículo 22. Pode testemunho, né? Darei o testemunho. Isso, olha, preste atenção. Isso, olha o versículo 22 da resposta. Ó. Ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Então, ao vir, no caso, ele já está trabalhando a ideia de estar no local determinado. A gente vai ver a figura já, mais aqui para frente. E ali de sobre o propiciatório, o que Deus vai fazer, de acordo com o versículo 22? Ali de cima do propiciatório, o que Deus vai fazer? Versículo 22. A mesa de acácia. Não. No versículo 22, irmão Rubem, lá de cima do propiciatório, Deus vai fazer o quê? Versículo 22. Se encontrar com Moisés e dar os mandamentos para ele, né? Isso. Aí, nesse caso, quando Deus ele se encontra com Moisés, aí vai dar o sentido da revista atualizada. O que Deus faz quando Moisés está diante da presença dele? Falarei contigo acerca de tudo o que te ordenar. Para quem? Para os filhos de Israel. Por que o lugar, né, que ele é separado por cortinas, a gente vai ver numa figura mais para o final, ele é conhecido como o Santo dos Santos, porque lá está a presença de quem? Segundo a lei, a presença de quem? Do Senhor, Deus. Do Senhor Deus. Só uma dúvida, então, Alessandro. Então, até então eu tinha aprendido que Deus estaria no Santo dos Santos, mas agora ele está dentro do Santo dos Santos, mas mais especificamente em cima do propiciatório? É o que ele está nos informando aqui também, Giovanni. Como ele diz, por isso que eu destaquei o versículo para a gente justamente ver, ó, ali virei a ti. Aí, espera aí, ali aonde? No Santo dos Santos, mas aí ele esclarece, ó, de cima do propiciatório. Por quê? O que está dentro do propiciatório? A tábua do testemunho. Então, é como se Deus, né, com base naquilo que ele ensinou a Moisés, ele estivesse o quê? Tratando. É como se ele conduzisse, como se ele falasse para Moisés a respeito do quê? Daquilo que Moisés testemunhou, ou seja, do decálogo, né, da lei, da aliança que ele firmou com quem? Com o povo de Israel. Então, conforme o versículo nos orienta, versículo 22, deixa eu ler aqui na NVI. Os filhos de Israel. Isso. Ali sobre a tampa, olha lá, na NVI fica mais claro. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a Arca da Aliança, eu me encontrarei com você. Com você quem? Para ser mais específico, com Moisés. Lembra? Virei a ti. Moisés aqui está onde? Na presença de Deus. E o que Moisés está fazendo? Recebendo instruções da parte de quem? De Deus. Se nós olharmos, nós vimos lá no versículo 21 que ele diz, olha, porás o propiciatório em cima da arca e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ele ainda não recebeu a lei, ele ainda vai receber, mas Deus já está antevendo, né? Já está trabalhando com Moisés que ele vai receber algo
da parte de Deus. E, no caso, algo que ele vai receber é o testemunho, ou seja, o chamado 10 mandamentos, ou o decálogo, né? E aqui, continuando aqui para a gente fechar 22, na NVI, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados a quem? Aos israelitas. Como o senhor bem colocou, irmão Valdivino. Aqui, então, as orientações que Deus vai falar com Moisés é para ele falar com quem? Com o povo. Não é para as pessoas hoje. Muitas pessoas hoje, se você vê em alguns cultos, em alguns momentos, as pessoas colocam sobre a parte, sobre o altar lá de uma determinada igreja, coloca a Arca da Aliança, como se Deus manifestasse ali a presença de Deus. Só que conforme aquilo que a palavra está nos ensinando, é destinado a quem? Aos israelitas. Ou seja, tinha uma finalidade, tinha um propósito. Nos nossos dias, esse não é mais o propósito. Pode falar, Giovanni. Já que tu tocou nesse assunto, que dá para a gente observar do passado, do velho para hoje, é que no velho aqui, nós estamos vendo Deus descendo do monte e fazendo morada no meio do povo, preparando um local santo, porque ele é santo, o monte era santo, para estar no meio do povo, junto com o povo tem que ser santo. Como o povo não é santo, ele prepara um lugar santo. E começa a dar mandamentos, né? E hoje, Jesus desceu dos céus e veio na terra e fez morada dentro do coração do cristão, e através de Jesus e também dos apóstolos, deu mandamentos e doutrinas diferentes, que está dando aqui mandamentos para o povo de Israel obedecer, e os apóstolos nos deram também no Novo Testamento mandamentos e doutrinas para obedecermos também. É uma comparação. Isso. E aí, fazendo uma ligação, como você bem colocou, então a gente ligou agora, né, o Êxodo com Atos, né? Fazendo essa figura justamente entre Deus habitar. Como é que Deus habita no contexto da nova aliança? Através agora, né, da pessoa confessar Jesus, ela se arrepender, receber, né, a orientação bíblica para perdão de pecados e receber o Espírito Santo através do batismo. Com isso, ela recebe o quê? O dom do Espírito. Agora ela passa a ser o quê? Fazer parte do reino de Deus, né? O reino espiritual. Então, muito, muito bem colocado, Giovanni. Diga, Neves. Boa noite, irmãos. Muito bem colocado por você, irmão. A questão da especificação, né? O quanto Deus é específico, né? No querer dele, na vontade dele, né? E tanto para a questão do tabernáculo, né? Quanto nas questões de hoje, né? A gente percebe que, assim, as pessoas ainda acham que elas precisam complementar a vontade de Deus, né? Que Deus não especificou a vontade dele. Então, é aquilo que você falou, né? Tem gente produzindo arca, tem gente produzindo templos, né? Imitando templos do passado, e Deus já falando que não está mais habitando em templo, e mesmo assim pessoas construindo templos, né? Parece que, não sei, para controle da população, para controle do clã, né? Alguma coisa desse tipo. Mas a gente precisa fugir dessas coisas, né? É a palavra que liberta, né? A gente conhece a palavra e a palavra liberta a gente dessas coisas, né? Dessas prisões que tem por aí hoje. Armadilhas perfeitas, né? Isso. E a importância de nós hoje, alguém diz assim, poxa, mas a igreja é da nova aliança, por que a gente estuda a respeito da velha? É justamente para que a gente não caia nessas ciladas. É para que a gente entenda de maneira contextualizada para quem estava sendo falado, qual é o propósito disso, né? Então, precisamos ter esse entendimento, muitas vezes, para o quê? Para orientar as pessoas. Muitas vezes, conversar, dar início a uma conversa que talvez entre nesse assunto, e eu e você, tendo conhecimento do Velho Testamento, a gente consiga, né, de maneira moderada, de maneira esclarecedora, sem discussão, conduzir a pessoa para que ela possa entender justamente qual é o propósito do quê? Da nova aliança. E a partir daí ela possa ouvir a quem? A Jesus. Lembra? Lá em Mateus capítulo 17, nós vemos Moisés e Elias na presença de quem? De Jesus. E aí, o Pedro, né, naquele impulso sempre dele, vamos aproveitar aqui uma tenda para cada um. Olha, a referência da tenda é a tenda do tabernáculo. O tabernáculo tinha que finalidade? Adoração a quem? Adorar a Deus. Então, vamos fazer uma para celebrar Moisés, Elias e Jesus. Aí, uma nuvem espessa cobre, e aí o que a voz lá de dentro diz? Esse é meu filho amado em quem me comprazo. A ele
ouvir. Então, hoje, né, no contexto da Nova Aliança, para ouvir Moisés, não, precisamos entender como a gente está estudando aqui. Precisamos entender os profetas, mas, acima de tudo, se desejamos ser cidadãos do reino eterno, precisamos ouvir e fazer parte e obedecer a palavra de quem? A palavra de Jesus. É a ele que precisamos ouvir. Pode falar, Neves. Outra passagem aqui que também mostra, né, que Deus é o mesmo de ontem, né, de hoje e será de amanhã, na questão da oferta, né? Você vê que ele pede, aqui ele já fala, né? A oferta tem que ser de coração. Em Caim, lá com Caim e Abel, ele também falava, né? A oferta nasce do coração. E Jesus faz a mesma coisa em 2 Coríntios, né? A oferta é de coração, né? Então, ou seja, Isso. toda vez que nós fizermos algo para Deus, tem que ser de coração, tem que ser, né, com uma grande devoção da nossa parte, né? Não pode ser algo forçado, não pode ser algo contrariando a nossa vontade, né? Isso. Me fez lembrar, Neves, também lá que Jesus, quando pega a moeda, diz, o pessoal coloca ele naquela situação delicada sobre para dar a César, não é de César, e ele diz, de quem é a esfinge? É de César. Dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Se eu e você realmente dermos a Deus o que é dele, né, a gente tem que entregar tudo. O ar que a gente respira, tudo que nós temos vem de onde? É bênção de quem? É permissão de quem? É permissão do Senhor. Então, é dar a Deus o que é de Deus. E aí você colocou muito bem. No contexto da Nova Aliança, aqui a gente já tem um exemplo. E a gente vê ainda mais no contexto do Novo Testamento a voluntariedade, né? A generosidade, o atendimento das necessidades. Por quê? Porque Deus é aquele generoso, aquele, como o próprio fala em João 3,16, é aquele que deu seu único filho para morrer, né? Para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, Deus, ele entregou tudo. Então, nós precisamos fazer o quê na presença do Senhor? E aqui Deus deixa um exemplo muito claro. Muito obrigado, Neves. Continuando aqui, a partir do versículo 23, nós vamos ver a chamada mesa da proposição, né? A mesa, né? Que ela ficava lá no templo, no templo futuramente. Aqui é o tabernáculo, ela vai compor o tabernáculo. Diz assim, versículo 23, farás a mesa de madeira de acácia. Olha aí. Era de ouro puro? Não, era de acácia. Só que tem um detalhe, ela também, versículo 24, ela vai ser coberta de quê? Ela vai ser coberta de ouro. Então, ela vai ser coberta de ouro. E um ponto que a gente vai ver, a mesa ela não era somente bonita, mas também ela era útil, porque sobre elas ficavam os chamados pães da proposição. E estes pães consistiam em 12, justamente que ficavam lá de maneira permanente sobre o quê? Sobre a mesa. Anote aí, Levítico capítulo 24, versículos 5 a 8. Levítico capítulo 24, versículos 5 a 8. E vamos abrir lá rapidamente, lá vai nos dar assim um pouco mais de detalhes a respeito dessa mesa. Capítulo 24 de Levítico, versículo 5 a 8, diz assim, Levítico 24, 5 a 8. Diz assim, também tomarás da flor da farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais terá 2 dízimas de um efa, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira sobre a mesa de ouro puro, perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, como porção memorial. É oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, escute bem, Arão os porá em ordem perante o Senhor, continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. Será Arão e os seus filhos os quais comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para ele, das ofertas queimadas do Senhor, como estatuto perpétuo. E como a gente vai perceber, esses pães, eles eram o quê? Eles eram arrumados. Aqui eu trouxe uma figura, né, da mesa de maneira mais ampliada, e aí a gente pode perceber que, assim como a arca ela tinha argolas laterais, e ela tinha varas justamente para quê? Para que pudesse ajudar no transporte. E aí, como é que ela era arrumada? Ela tinha 2 pratos, você vai ver que aqui no capítulo 25, do 23, né, ele vai trabalhar a ideia dos elementos. Então, havia 2 pratos de ouro,
né? E sobre cada prato ficavam 6 pães. Aliás, isso, 6 pães, representando quem? O povo. Alguns estudiosos declaram qual é o significado. A gente não tem um significado estabelecido. Algumas pessoas supõem que provavelmente os 6 pães era a representação de quem? Do povo. E que o povo estaria sempre na presença de quem? Do Senhor. Então, essa mesa, como a gente vai ver mais para frente, ela vai compor o chamado santo lugar, né? Tem o Santo dos Santos e o Santo Lugar. Então, ela vai compor aqui, é um dos elementos que vai compor justamente o Santo Lugar. E aí, como a gente viu, esses pães, eles eram colocados no sábado e eram retirados no sábado seguinte. Eles eram trocados por outros 12 pães, 6 de um lado, 6 do outro. E aí, só quem tinha permissão para comer esses pães era justamente Arão e os seus filhos, ou seja, o sumo sacerdote e os sacerdotes. Só para esclarecer, tranquilo aqui? Alguma questão sobre essa parte da mesa? Só uma questão, irmão. Tu leu 2 vezes a palavra perpétua. Espera aí, desculpa, Giovanni. Eu não estou te ouvindo. Deixa eu ver aqui meu volume rapidinho. Pronto, pode falar, mano. Tu falou 2 vezes, agora quando tu leu Levítico, a palavra perpétuo. Perpétuo é quando dura para sempre. Eu não conheço a palavra original no hebraico, né? Mas o perpétuo, para nós, quando nós estudamos aqui, significa que dura até Deus mudar a aliança. Então, essa aliança durou até Deus mudar, terminar a velha aliança. Quando começou a nova aliança, esse perpétuo, essas leis perpétuas, elas cessaram. Isso. Então, aí, quando a gente olha o significado da palavra, né, que ele tem um longo, longo tempo, mas não significa que ela não tem fim. Tanto é que, às vezes, eu gosto de usar a comparação entre perpétuo e eterno. Alguém que pega uma pena perpétua, ela só vai se cumprir, né? Ela só vai ficar estabelecida ou duradoura enquanto o apenado ele tiver vida. Vamos supor, alguém pega uma pena de 90 anos. Ele já é uma pessoa de 60 anos de idade, ele dura 30 anos ali na sua pena. Ele morreu. Espera aí, mas e os outros 60? Né? Ele não vai cumprir porque ele acabou de morrer, ou seja, ficou dentro daquele propósito, ou seja, ele teve a sua liberdade cesseada ali, né? Cessada, né? Limitada justamente para cumprimento da pena. Se era 90 ou se seria em 30, duraria enquanto ele tivesse vida. A mesmo sentido da aliança. A perpétua aqui, né? No sentido até que Deus ele cumpra o quê? O seu propósito. Ao entender da velha, aliás, ao entender sobre a nova e olhando para a velha, né? Nós podemos entender que ela tinha, o perpétuo dela seria limitado, né? Dentro da palavra, até também. Jesus vir. Justamente, até o cumprimento da palavra. Muito bem, irmão Valdivino. Então, vamos lá. Então, tinha essa ideia, né? Os 6 pães, cada um deles representando uma tribo e os 12 estando na presença de quem? Na presença do Senhor. O terceiro elemento que nós vamos ver aqui, antes de a gente fechar, é justamente o chamado candelabro. Capítulo 25, versículo 31, farás também um candelabro. Olha aí. Agora eu vou pegar algo que é parecido. Do candelabro com o chamado propiciatório, qual é a característica deles? O candelabro e o propiciatório, eles eram feitos de quê? De ouro, todo de ouro. Ouro puro. Ouro puro. Vamos ver um detalhe mais ao final aqui, de um ponto que vamos já observar aqui, pegando um fato histórico. Então, Deus diz, olha, farás também um candelabro, né, de ouro batido, se fará um candelabro. A gente tem aqui o modelo, né? Ele é chamado, né, ele teria 6 hastes, né, hostias, que sairão dos lados. Então, você pode ver que tem o eixo central, e sobre ele tem um velador, e cada um dos seus lados, direito ou esquerdo, sai o quê? 6 hastes, né? Que vão na mesma direção. E aí o que conta-se 7. E aí é dado o chamado menorá, né? O nome em hebraico é menorá. O menorá é um candelabro, né? Ou seja, ele tem a finalidade de alumiar, como a gente vai ver já no texto, e ele se tornou um grande, né, símbolo da religião judaica.
Você pode ver que naquelas igrejas que professam-se apostólicas, né, ou avivadas, eles usam, além da bandeira, a estrela de Davi, a arca, eles usam também o símbolo do menorá, né? E aí, aquelas linhas religiosas que fazem uso, por exemplo, da lei, intensificam, assim, usam no seu dia a dia essa figura, né? Para justamente um apego às práticas, né? Às obras da lei. Mas precisamos estar atentos, mais uma vez. Isso aqui, como a gente está lendo no decorrer, considerando todo o contexto, é para quem? É para nós hoje na Nova Aliança? É para a igreja na Nova Aliança? Ou especificamente ao povo de Israel? E como a gente tem visto, é específico ao povo de Israel. Então, precisamos ter esse conhecimento para ajudar essas pessoas na palavra, para que elas tenham um entendimento claro a respeito do que? Realmente da adoração que é feita no contexto da Nova Aliança. Também farás 7 lâmpadas. Então, se ele tem 7 hastes, né? Essas hastes, cada uma delas vai ter o quê? Uma lâmpada. E olha só qual é a finalidade, versículo 37, para iluminar a fronte dele. Ou seja, nós vamos ver já que ele ficava na primeira parte do tabernáculo, onde ficava a mesa chamada dos pães da proposição, e do outro lado ficava o quê? O chamado candelabro. Com que finalidade? Para iluminar aquele ambiente. Olha aí um ponto bem interessante, trazendo um fato histórico aí, ó. Lá em Roma, na cidade de Roma, na Itália, nós temos aí esse chamado arco, o arco chamado Arco de Tito, né, que ele foi construído por Domiciano para celebrar o triunfo de Roma sobre os judeus, lá no ano 70. Perceba bem, um dos elementos que está sendo carregado, né, pelos escravos, por aqueles que foram cativos. Olha lá, o que eles estão levando que está esculpido no arco aí, ó? O menorá. Está sendo levado, né, de Jerusalém para onde? Para Roma. Isso é um arco que existe até hoje lá na cidade de Roma, né? E aí, justamente por quê? Vamos lá entender. Por que será que os romanos levaram justamente o menorá? Observa comigo lá no versículo 39. O que chamou a atenção dos romanos a essa peça que compunha lá o templo? No caso aqui, vai compor o tabernáculo, mas lá no ano 70, né, depois de Cristo, vai compor o templo lá em Jerusalém. Por quê? Versículo 39. 35 quilos de ouro puro. Só vale 35, né? Jogar isso no mercado, aí fazer uma cotação dá muito dinheiro. E aí que vem o ponto. Um dos fatos por que eles levaram é porque, como diz o versículo 39, Deus, ao orientar Moisés, diz que um talento de ouro puro seria construído, seria feito, seria moldado, né? Esse menorá, ou seja, como o Giovanni colocou na versão NVI, diz 35 quilos de ouro. Não é pouco ouro, não, é bastante. Então, aí você começa a ver, né, a voluntariedade do povo, né? Tirando isso, fora os outros elementos, a tampa, a mesa, a arca, tudo que foi envolvido, o quê? Ouro. E aqui, irmãos, só para a gente, já estou finalizando, os 2 lugares, né? Então, a gente vê que no lugar santo, que é a primeira parte do tabernáculo, nós temos aqui o chamado menorá, como acabamos de ver, nós temos a chamada mesa da proposição. Então, quando fala lá que o menorá tinha a finalidade de alumiar, ou seja, de iluminar, olha só, a dimensão dele, provavelmente, após a ser abastecido com o azeite, olha só a parte que ele iluminava, toda a parte do chamado lugar santo. E a arca, junto com o propiciatório, ficavam no local à parte, que era justamente o quê? O Santíssimo Lugar, ou o Santo dos Santos. Só para a gente poder visualizar aqui, né, o que Deus está trabalhando com Moisés. Nós ao olharmos do futuro para o passado, e aí vermos o que Deus está ensinando ou descrevendo para quem? Para Moisés. E aí, para a gente finalizar, versículo 40 diz assim: considerando tudo que Deus instruiu Moisés até esse momento, no capítulo 25 ele finaliza: vê, pois, que tudo
faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Mais uma vez, Deus orienta Moisés para que ele oriente o povo, para aqueles que vão construir esses elementos, esses objetos que vão compor, né, o tabernáculo, eles não saiam da cabeça de quem? Dos artesãos. Para que não saia da cabeça de quem? A cabeça de Moisés. Para que não saia da cabeça de nenhum deles, mas que eles sigam de maneira precisa o quê? O modelo que foi dito ou que foi instruído por quem? Pelo Senhor. Aquilo que foi transmitido, tá? Usando as características, a métrica, né? Assim, os elementos, ouro, prata, bronze, madeira. Qual é a madeira? Acácia, e assim, todos os detalhes que Deus transmitiu por meio de Moisés para que ele possa levar a quem? Ao povo. Pode falar, Giovanni. O teu áudio está desligado, o teu áudio, mano, teu áudio. Tu disse que o candelabro os romanos levaram para eles? Segundo o relato do como eu posso dizer aqui, deixa eu voltar aqui. Segundo o relato, ele foi levado, ele foi saqueado, né? O templo, quando Tito destruiu a cidade de Jerusalém, eles saquearam o templo, né? A cidade ficou toda destruída, os muros derrubados. Eu fiquei curioso, esse candelabro hoje vale R$10.882.200. Porque o quilo do ouro hoje está R$310.920. Olha aí. Então, olha só, para a gente poder ter uma ideia, né? Eu olhei a figura, Giovanni, aí eu fiquei me indagando, por que o candelabro? E aí, quando eu fui olhar o versículo 40, né? Versículo 39, aí ele deixa muito claro, né? Aqui no 39, 35 quilos de ouro, ou seja, 1 talento de ouro puro. Então, ele, como diz o Enio, né? Os romanos, eles não eram bobinhos, né? Ele não era bobinho, não. Então, mais alguém? Alguma pergunta, algum comentário de a gente fazer a oração final? Só fechar aqui. Pronto. Na agulha, agradecer aos irmãos. Muito obrigado aí pela participação, pela leitura. Dizer para os irmãos que eu estava com saudade. Já a gente ficou esses dias aí, né? Domingo passado, quinta-feira da semana passada, quinta-feira agora. Mas vamos lá. Eu só vi as mensagens, Giovanni. Não vai ter aula excepcionalmente o irmão Neves mudou o horário, aí excepcionalmente a gente vai, puxa vida, mas aí todo mundo se combinou, mas graças a Deus os irmãos continuaram tendo os estudos online, e eu também estava com saudade já desse momento de a gente poder ter essa comunhão, né? Estamos longe, como eu costumo, né, falar, outros irmãos também, mas estamos unidos pelo mesmo Espírito, e faz falta, viu? Às vezes, quando a gente não tem, realmente tem essa necessidade, esse anseio, tá bom? Agradecer a presença dos irmãos. Tem algum recado, Giovanni, algum pedido, assim, em especial, antes do irmão... Está previsto amanhã o Enio voltar, né? Mas eu converso com ele durante o dia e depois, se tiver certeza, eu posto os links do estudo de amanhã às 20 horas, do irmão Enio. Uhum. Mas, de qualquer forma, o Josué tem a reunião de orações amanhã às 20 horas. Uhum. Foi puxado o congresso, viu? Eu, como amazonense, eu me levei 2 dias para me recuperar assim, dos 4 dias. Eu só fiquei triste por uma coisa. Por quê? Daqui uns anos, se me mostrar aquela foto final, eu vou dizer que aquela foto não é de Manaus. Qual foto? A foto de encerramento final. Eu vou dizer que aquela foto é fake. Porque aquela foto não está ali, cara. Se não está ali, não vale. Eu não sei por onde que a Lica estava, mas eu acho que ela está, Giovanni, eu acho que ela está. Na foto ela não está. Eu perdi a foto. Eu fui lá na sala e perdi. Poxa vida. Davi, a informática está aí para isso. Dá um jeito, faz uma foto e coloca ela junto ali. Eu vou fazer o advogado da Lica. Tu lembra lá que quando o Enio dizia assim, rapaz, o café tá bom aqui, eu não vou dizer quem foi que colocou o café aqui para mim, aí eu colocava lá, Lica. Quem foi que colocou o minguinho aqui, eu não vou dizer quem é, eu ia lá no comentário, Lica. Agradecido, irmãos, muito agradecido. Foi muito bom. Passar para o irmão Valdivino para conduzir, né? Recebemos essa boa notícia aí,
E o irmão Valdivino vai nos conduzir em oração para a gente finalizar nosso estudo de hoje. Com você, irmão Valdivino. Vamos orar, então. Vamos orar e agradecer pelo esse estudo de hoje, um estudo muito bem aplicado, graças a Deus por você. Que Deus ilumine todos que estão presentes, né? E os que não estiverem também, e todos aqueles que estão doentes também, que estão recuperando. Deus dê graça, damos graça a Deus por isso, né? Oramos. Santíssimo Deus, Pai, obrigado, Senhor, por esse instante, que Deus nos dê graça, dê saúde, dê prosperidade, Pai, para aprender mais e mais a sua palavra, por tantos professores que têm hoje uma safra muito boa, Pai, no país e fora do país também, com essa ferramenta que é o Zoom, Pai, internet, nós estamos, Pai, bem vamos ficar bem preparados pela sua bênção e sua bondade que o Senhor tem para todos nós, Pai. Por isso que estamos aqui orando e agradecendo por todos que estão aqui presentes nesse estudo, que dê saúde a todos, principalmente a especial, Pai, a irmã Giane, que é uma mulher guerreira, Pai, uma irmã que muito corajosa, Pai, em tudo. Nunca vi uma pessoa daquela forma. Tem coragem e serve ao Senhor com a doença, a gravidade que ela tem na doença, Pai. Por isso que nós estamos também, temos que aprender muito com ela. Aqui em Campinas nós tivemos 2 casos, praticamente o Neve está aí de testemunha, conheceu, que era a Neuza, ou a irmã Neuza, que Deus já levou, e a Sabrina... pode falar, Neve, se você está lembrado... Marina, lembrei, graças a Deus por isso. Marina também, que as 2 foram com doença de câncer, mas morreram até as últimas e serviram ao Senhor, que nem a irmã Giane também está fazendo. Nós temos que aprender com ela, Pai, para podermos, Pai, ser fortes e corajosos, não ter medo da morte, porque a morte nós vamos ser glorificados, que nem o Senhor Jesus Cristo foi, que está lá em João 12, 27 e 28 fala, eu já glorifiquei e vou glorificar novamente. Então, nós vamos ser glorificados na morte. É triste, porque é uma perca, mas todos nós não temos... A escolha é espiritual, não carnal, porque essa morte da carne não tem escolha. Por isso que oramos e agradecemos, Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por essa oração que estamos orando agora ao Senhor, e Ele está sendo glorificado, Pai, todos os dias. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que oramos e agradecemos em seu nome. Amém. 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 Boa noite. Amém. Boa noite a todos. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite, Renato Geisa. Boa Boa noite. Com Deus. Boa noite, irmão. Oi. Obrigado para todos. Divino. Deus abençoe a todos. Boa noite, Ana Ana, Batista. boa noite, Ana. Lígia, boa Boa noite. noite. Dona Jura, Boa Suzana. Boa noite a Ô, todos. Geisa, boa noite. Boa noite, Anísia. Lígia. Anísia, boa noite, Anísia. Todos. Boa noite.